Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, galera. Tudo bem? Vamos chegando que já vai começar uma super live aqui, falando sobre um tema bastante caro aos estudantes, a todos os jovens, não só que vão prestar o Enem, mas também que vão prestar concursos públicos, né? Que é a questão da redação, tá bom? Então vão entrando aí, chamem os jovens, chamem seus amigos. Nós sabemos que a meninada está bastante chateada com esse negócio da... Oi Priscila, tudo bem? Priscila Fiuza, obrigado. Os jovens estão muito ansiosos, estão chateados com a quarentena, enfim, todos nós estamos, né? E precisando às vezes de um apoio de alguém, enfim, de alguma palavra. Então, assim, minha contribuição nesse sentido é essa aí da minha experiência como professor de redação e tal. Vou tentar não suprir totalmente, mas dar a minha contribuição, né? O que eu puder fazer para vocês, tá bom? Tamo junto. Eu estou ao mesmo tempo também no Instagram, tá bom, gente? Eu sou pontual, ou seja, por isso que eu já estou aqui. Não quero perder um minuto sequer, tá certo? Pois a gente já está atrasado em muitas coisas por causa do corona e eu não quero... Oi, Eliane Prachedes, obrigado aqui no Instagram. Não quero ser mais um motivo de atraso. Tá bom? É isso aí, gente. Podem ir entrando aí. Valeu, Gustavo, pela presença aqui no Facebook. A Vera também, minha amiga, tá aí. É isso. Fiquem ligados aí, gente. Que essa live, ela é mais do que uma live, ela é uma aula mesmo, tá certo? E nós vamos estar juntos aqui todas as segundas-feiras, tá? Nas próximas 3 hoje, mais 2 segundas-feiras e depois a última quinta de junho, tá? Então serão 3 segundas-feiras e a última quinta de junho. Essa é uma live totalmente gratuita e ela é dirigida a todos os jovens. E aí, Tiagão? Oi, Silvinha. Todos os jovens que pretendem prestar o Enem, prestar o vestibular, ou então que pretendem prestar concursos públicos, enfim, tá? Que tem a ver com redação. Esse projeto começou com a Escola Carmela, lá de Montemor, do interior de São Paulo, mas eu resolvi estender aqui para toda a audiência aqui do Facebook, tá bom, gente? Então, se você puder compartilhar, enfim, isso aqui é uma live totalmente instrutiva, voltada para os jovens aqui da nossa região ou do Brasil, onde quer que o Facebook esteja, a gente estará lá. Tá bom? Então vamos lá. O tema proposto aqui... Oi, Heloísa Rocha, tudo bem? O tema proposto aqui pelo nosso amigo Tiago. Ele perguntou o seguinte: Dudu, quero que você fale sobre os temas do Enem. Ok? Sobre os temas do Enem. Veja bem, então vamos tornar esse bate-papo muito mais profundo do que simplesmente os temas do Enem. Eu vou dividir a nossa live em 4 partes, tá? Primeiro, o tema, diferença entre tema, título ou assunto. Segundo, a expectativa do tema. Qual seria o tema do Enem 2020? Que na verdade vai ser... Oi, Sil, boa tarde. Silmara Lopes, obrigado. Vamos falar sobre como... Oi, Drica. Drica Pilates, aqui no Instagram. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Como estudar algo que você... da qual você não tem ideia do que vai ser, né? Ninguém sabe qual vai ser o tema do Enem. Como que eu faço para estudar isso
e depois as sugestões de tema em si, que na verdade é a parte menos importante aqui da nossa live. A parte mais importante é a conscientização, é colocar a mão na massa, é trabalhar com o que temos de mais concreto, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então das diferenças entre tema, título, assunto. Muitas pessoas confundem esses termos, né? Então, qual que é a diferença entre tema e assunto, por exemplo? Então, o assunto seria algo muito mais abrangente, né? Do que vocês estão falando? Estamos falando sobre política. Dentro da política, a política é um bloco temático muito grande, né? Então, eu vou fazer um recorte desse assunto. Então, política é o meu assunto. Quando eu recorto e torno ele mais específico, começo a transformá-lo num tema. Então, por exemplo, seria corrupção. Ainda está muito específico, está. Corrupção no nosso cotidiano. Ainda pode melhorar? Pode, né? Causas da corrupção no nosso cotidiano, soluções para a corrupção no nosso cotidiano. Tá vendo? Aquele bloco gigante, que é muito abrangente, seria o assunto. E aí eu fui... E aí, Otacílio, tudo bem? Aí eu fui... Fala, Marcelão Pereira. Eu fui destrinchando, colocando uma lupa cada vez mais próxima, até surgir um tema. Então, soluções para a corrupção do cotidiano seria um tema legal. É política, sim, mas é um assunto muito abrangente. Eu transformei num tema, ou seja, num olhar mais específico sobre alguma coisa. Tá bom? Por exemplo, ano passado, o tema da redação foi democratização do acesso ao cinema. Do que eu estou falando? Estou falando de democratização, estou falando de cinema. De democracia e de cinema. É muito abrangente. O que eu fiz? Eu misturei dois assuntos e transformei num tema bastante recortado, bastante específico, tá? Se ele fica muito abrangente, você acaba falando sobre tudo e não diz nada. Tá bom? Então, por isso que vocês vão trabalhar com temas, ou seja, assuntos já bastante recortados, tá? Bastante definidos, bastante afunilados. Oi, Isa, tudo bem? Beleza? É a diferença entre tema e título. Bom, o título é o nome do seu texto, simples, né? Então o que acontece? Se você optar por colocar título, eu não vi em nenhum lugar que você seja obrigado a colocar título no seu texto. Mas se você der um nome para o seu texto, né? Esse é o título do seu texto, né? Qual é o título, por exemplo? Mais uma vez é o título de uma música do Legião que fala: mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei. Então, o título é mais uma vez, mas o tema da música do Legião, no caso, seria perseverança, seria autoconfiança, amor próprio, resiliência, né? Então, essa é a diferença. A diferença entre tema e título é muito simples. O tema sempre estará lá na proposta de redação do Enem. O título você dá se você quiser. Afinal, você terá 30 linhas e nessas 30 linhas é bom que você aproveite ao máximo, porque se você der, né, um título, você vai precisar pular uma linha, então você já vai ter 28 linhas para trabalhar. Se for possível você não dar título, é melhor, tá certo? Se não, é possível trabalhar com 28 linhas também, sem problema, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Bom, vamos lá então. Como é que eu estudo algo que eu não sei que é inesperado? Ou seja, eu não consigo adivinhar o que vai cair, né? Vou dar um exemplo então. No ano passado, poderíamos ter tido no tema de redação do Enem diversos temas, né? Por exemplo, a questão das barragens, a questão da recuperação econômica dos lugares prejudicados pelo desabamento das barragens, descaso governamental. Ano passado também poderia ter caído no Enem sobre a questão dos agrotóxicos, novas políticas dos agrotóxicos. Poderíamos ter falado sobre intolerância ou bipolaridade política, sobre ódio nas redes sociais, enfim, tantas coisas que rondaram o ano de 2019, bastante sombrias e nem se comparam com o que está acontecendo agora, não é?
Pois é, o que caiu foi a democratização do acesso ao cinema, tá? Então, gente, nada a ver. E aí o que acontece? As pessoas ficam frustradas. Na verdade, praticamente todos os anos os estudantes ficam bastante ansiosos, criam certas expectativas baseando as suas conjecturas no contexto, né, ou na conjuntura nacional e internacional daquele ano, né, e ficam se perguntando o que vai cair, o que vai cair, o que vai cair. É possível adivinhar o que vai cair? Adivinhar, não, você pode, é só chute, realmente, né? Então aí as pessoas ficam frustradas e jogam toda a carga daquele do seu, de repente, seu insucesso ou seu desconforto na hora de escrever no tema que eles não estavam esperando, que os estudantes não estavam esperando. Tá? Então isso vai muito além de você estudar redação, vai muito além de você fazer suas pesquisas, desenvolver a sua técnica, ter a sua rotina de estudos, vai muito além disso. Isso vai numa questão também psicológica, uma questão do seu espírito. Porque o que eu digo aos meus alunos é que eles não podem ficar encanados, ficar preocupados com o que vai cair no Enem, no sentido de querer buscar. Se você colocar agora, por exemplo, lá no YouTube, já tem milhares de canais falando das possibilidades de temas que podem cair no Enem. Entendeu? Se você for nos blogs, nos cursinhos especializados, em cada lugar você vai ter uma lista de possibilidades, né? Fala, João Ricardo. Uma lista de possibilidades de temas possíveis para acontecer no Enem. Oi, Carmelito. Fala, Letícia Santos. Tá bom? Então, não adianta, você pode querer tentar adivinhar. Sabe o que isso vai causar em você? Frustração. Porque, assim, é praticamente impossível adivinhar. Porque você tem dois lados. O primeiro lado é o lado de que, por exemplo, se cair alguma coisa relacionada à quarentena, corona, distanciamento, lockdown, virologia, medicina, saúde, se cair qualquer coisa relacionada a isso, você vai dizer o que para mim? Ah, Dudu, é muito óbvio. Ao mesmo tempo, você tem aquele lado das atualidades, nas quais você precisa estar conectado, precisa estar ligado para entender o seu mundo. Então, às vezes... Oi, Leila, tudo bem? Leila Paz, tudo bem? Às vezes, a gente fica tão ligado nas atualidades e acha que pode ser algum tema da atualidade. Você não pode se prender a isso. Não pode se prender a isso. Você precisa estar atualizado, saber argumentar sobre qualquer coisa. Porém, não pode ficar focando, né, os seus olhos. Eu acho que vai cair sobre quarentena, sobre coronavírus, sobre novos hábitos, o ser humano diante de uma pandemia. Eu não sei. Então, a expectativa, a questão psicológica de um vestibulando já é bastante delicada, fica bastante comprometida. Pensa que eu não lembro? Eu prestei o vestibular 19 anos atrás, 18, 19 anos atrás. Pensa que eu não lembro da minha ansiedade? Muito mais ansioso. É engraçado, a gente não pensava muito sobre isso do tema. O que vai cair no Enem, o que vai cair. A gente não pensava muito sobre isso, porque a gente estava muito mais ligado, engraçado isso, muito mais ligado na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, UFSCar, e o Enem era só um acessório. Hoje todos os spots estão voltados para o Enem. Então, imagina agora na quarentena que você precisa de foco, que você não está frequentando a escola, que você está se sentindo aí acuado pela situação, psicologicamente pressionado, né? Ainda mais você ficar se preocupando mais com isso, eu acho bem complicado. Eu não recomendo que você fique pensando qual será o tema. Não recomendo, tá? Não custa nada você ir lá no YouTube, continua assistindo seus canais do YouTube, se preparando nos cursinhos especializados, né, fazendo suas pesquisas. Tudo isso, não tem problema.
os influencers, eles precisam trazer para vocês novidades, conteúdo, isso é normal. Tá bom? Mas que vão adivinhar, não vão. Tá? Então é preciso entender isso. Se você tem algum jovem vestibulando em casa, coloque isso na cabeça dele. Ah, Dudu, mas tá bom. Então como é que eu faço para estudar algo que eu não sei o que vai acontecer? Né? Como é que eu faço para compreender isso? Bom, existe um jeito, claro que existe. Existe uma técnica para isso, que é você fazer o seu cronograma mensal, né, de estudos, tá bom? Faça o seu cronograma mensal de estudos. Fazer cronogramas é bem bacana. Agora que o Enem teve aí vamos colocar aí um adiamento para uns 60 dias, né, uns 2 meses, você pode refazer o seu cronograma pensando nesse, sei lá, acho que em janeiro ou fevereiro do ano que vem que vai rolar, né? Então, faça um cronograma. Como é que vai ser esse cronograma? Programe-se para fazer 8 redações por mês. Então, separe todos os seus meses por 4 semanas. Imagina que você vai fazer 2 redações por semana, tá bom? E aí o que você vai fazer? Já programa isso, deixa os blocos separados aí numa folha de papel e faça uma lista de grandes blocos temáticos. Eu vou dar algumas sugestões para vocês. Por exemplo, saúde, tecnologia, educação, política, meio ambiente e economia. Tá bom? Vamos pegar aqui 6. Vocês podem pensar em mais 2, por exemplo, artes, cultura. Tá bom? Então, olha lá. Saúde, tecnologia, educação, política, meio ambiente, economia, artes e cultura. Tá vendo? São 8 blocos temáticos. Aí você vai colocar para fazer, você pode até sortear, gente, entendeu? Tem coisas que a gente precisa de fato ser práticos e não ficar tornando isso uma coisa mística. Sorteia isso, então você coloca ali a letra. Na primeira semana eu vou falar sobre saúde e cultura, tecnologia e meio ambiente. Então tente variar biológicas humanas, enfim, tente variar isso daí. Pega esses blocos temáticos que eu sugeri para você e espalha isso em 4 semanas. Você vai ter 8 redações, tá bom? Espalha isso durante um mês e cumpra. Pronto, faça isso. Tá? Por exemplo, saúde, que mais? E economia, tanto uma quanto outra, você poderia falar de algo relacionado ao que estamos vivendo hoje, nossa situação, né? Poderia ser, por que não? A questão às vezes é que são blocos, então dentro desse bloco você pode discutir várias coisas. Saúde relacionada à tecnologia, educação relacionada à tecnologia, enfim, aí você procure um site especializado ou então fale, se você já estiver fazendo um curso com o seu professor, seu curso online ou na escola mesmo, você pede, requeira, né, essa proposta de redação, tá bom? Precisa ter uma proposta de redação estruturada. Como eu falei para vocês, não adianta eu falar assim, saúde é muito amplo, saúde pública, muito amplo, leitos de UTI na saúde pública, diferenças entre saúde pública e privada. Percebe? Olha, eu estou filtrando, estou transformando realmente num tema. E aí tem tem alguns sites, o Estude, por exemplo, Imagine, também o Imagini, também tem vários temas legais. É só entrar, você pode achar o tema, ou então você coloca no Google temas de redação na área de saúde, temas de redação na área de tecnologia, entendeu? Tem coisas que dá para vocês descobrirem sem fazer esforço praticamente, né? Então, trabalhe com blocos temáticos e corra atrás de propostas de redação que tenham a ver com esse bloco temático. Senão você vai ficar fazendo só sobre saúde, só sobre tecnologia, só sobre problemas sociais, economia. Não. O segredo está na variedade.
e no seu cronograma e respeitar esse cronograma religiosamente. Tá bom? Bom, é isso. Agora vamos pensar aqui no seguinte, gente, em algumas sugestões de temas, tá bom? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou recorrer... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou recorrer ao site, se eu não me engano, é Brasil Escola, tá? Deixa eu recorrer aqui rapidinho. Acho que eu achei. Brasil Escola. Bom, eu escolhi aleatoriamente, entendeu? Eu escolhi aleatoriamente, não vou ficar... Bom, então vamos lá. Por exemplo, eles deram aqui 14 possibilidades de tema que podem cair esse ano. Na verdade, no Enem 2020, não vai ser esse ano, né? Acredito que não, porque 60 dias de adiamento, acredito que vai ser lá para janeiro ou fevereiro, algo do tipo. Então vamos lá, anotem aí. Valorização do SUS, por exemplo, ou seja, aqui eu estou falando de saúde e política, por que não? Né? Então o próprio site aqui do Brasil, brasilescola.uol.com.br, ele vai dar algumas prévias do porquê pode ser que caia esse tema, tá bom? Valorização do SUS. Então não estou falando nem do SUS, nem da saúde em específico, eu estou falando da valorização do SUS, ou seja, já é um recorte legal. Outro tema que eu achei interessante, que pode ser que caia, é os impactos das fake news na sociedade brasileira. Show! Esse tema é muito legal e ele é sempre atual, porque ele sempre vai tomando novas faces, porque as redes sociais sempre existirão, a internet sempre estará por aí. Então os impactos da fake news na sociedade brasileira eu acho o máximo, tá? O acesso à informação na sociedade brasileira, né? Hoje é mais fácil acessar informações, mas o que isso significa? E aí, Pedro Paulo Borges, obrigado pela presença. O que isso significa no final das contas? Será que ter acesso à informação, eu falei disso na aula passada, na segunda-feira passada, ter acesso à informação não significa estar bem informado. Então veja bem que ter acesso à informação pode ser um tema um tema muito próximo da questão das fake news. Oi, Laurinha, tudo bem? Tá bom, gente? Então vale a pena pensar sobre isso. Saúde mental. Então, por exemplo, depressão, transtornos, ansiedade ou humor. Se por acaso fosse cair algo um pouco mais específico, porque saúde mental aqui está muito amplo, né? É muito amplo. Então, cuidado com temas amplos. A proposta de redação já tem que estar completa, com os textos motivadores. Então, saúde mental é muito amplo. Já não cairia dessa forma. Cairia como? Saúde mental durante a quarentena. Saúde mental durante uma pandemia. Saúde mental durante uma crise econômica. Então, a economia com saúde, tá vendo? Mas aí eu colori com um tema bastante recortado, bastante específico, beleza? Agora vamos ver aqui o que o Brasil Escola tem a dizer sobre esse assunto que é saúde mental. Como eu disse para vocês, saúde mental é muito amplo. Brasil Escola sabiamente e de forma muito bonita propõe dois temas aqui, que os cuidados com a saúde mental no Brasil e os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Olha como é bem recortado, olha que bonitinho que o site fez aqui, muito legal, né? Então, os impactos psicológicos do uso das redes sociais nos jovens. Quais são esses impactos psicológicos? Mesmo que não caia nada relacionado à pandemia, coronavírus, quarentena, se caísse um tema desse, você já tem bastante argumentos. Aí no caso da conjuntura, né? O que está acontecendo ao nosso redor, para embasar sua argumentação, né? Ao que concerne
o tema, os impactos psicológicos no uso das redes sociais nos jovens, né? Tá? Saúde nutricional no Brasil em debate, muito legal, né? Saúde nutricional no Brasil em debate. Então, aqui no caso, saúde, aqui a preocupação em ter uma vida saudável e comer melhor, enfim, é bem interessante. Aqui, talvez o Brasil Escola tenha pensado justamente em fazer uma ponte com o próximo, que é Brasil acima do peso, o que fazer? Olha que interessante. É um tema social, tem a ver com saúde, tem a ver com ciências também. Tá bom? A disseminação da violência urbana no Brasil. Olha que máximo, né? Oi, Silvânia. A disseminação da violência urbana no Brasil. O envelhecimento e os direitos da população idosa no Brasil. Tá? Olha só, vamos ver aqui, ó, os efeitos dos desastres ambientais no Brasil. Olha que interessante. A importância e os desafios da oferta da educação financeira. Também é interessante. Movimento anti-vacina e o ressurgimento das doenças erradicadas no Brasil. Olha só, exige uma pesquisa, né? Da sua parte. Automedicação e cibercondria na sociedade brasileira. Né? Então, fácil acesso de medicações através da internet pode ser um sintoma de cibercondria. O que mais? Homeschooling, muito interessante também, um tema, né, vamos dizer assim, um tema que anda paralelamente à situação que nós estamos vivendo. Vantagens e desvantagens da educação à distância para a formação básica, homeschooling. Né? Estamos sendo obrigados a fazer o homeschooling, mas como nós nunca discutimos sobre isso, nunca tivemos precedentes sérios, todos nós estamos tendo dificuldade em fazer os filhos estudarem, enfim, ensinar nossos filhos, enfim. 14. Economia circular e obsolescência programada, desafios e soluções. Aqui é interessante que ele fala assim, a preocupação com a economia cresceu por causa da pandemia e do novo coronavírus. Seus efeitos. A obsolescência programada é tentadora e visa empregos, mas em contrapartida cobrará o preço alto por isso. Né? Bom, isso também é bastante interessante. Será que eu preciso ter sempre o aparelho mais avançado, o celular, todo ano trocar de celular? Enfim, são questões bastante polêmicas, bastante pesadas. Então, o que acontece? Veja que eu falei para vocês sobre saúde, educação, tecnologia, cultura, enfim, redes sociais, entendeu? Eu falei sobre saúde, ciências, enfim, todos esses temas imbricados, né? Não é que eu acho que esses temas realmente vão cair. A questão é que os temas da atualidade, se você correr atrás de propostas de redação que falem sobre temas da atualidade, por um lado, lembre-se, não dificilmente vai cair porque está muito óbvio, mas você pode transformar isso numa bagagem, na sua bagagem cultural, na sua bagagem argumentativa, até mesmo para atacar certos assuntos com dados fatídicos, dados concretos, né? Então a questão é essa. Cada tema que você escolher, lembre-se que você vai provavelmente ter que fazer uma pesquisa, né? Provavelmente você vai ter que se desdobrar intelectualmente para melhorar sua percepção sobre aquele tema, sobre o que está sendo falado, e daí poder argumentar, né? Então, na verdade, eu acredito que a preocupação com o tema em si deveria estar em segundo lugar. A preocupação é muito mais se você consegue falar de qualquer assunto, usando as técnicas corretas, né? Usando técnicas de argumentação, usando as técnicas de escrita, de desbloqueio da escrita, todas as técnicas que nós aprendemos nos cursos, que você aprende no meu curso, por exemplo, associados ao tema e, obviamente, sempre olhando para 5 competências do Enem, certo? Não podemos escapar
delas. Então não adianta você querer. Por exemplo, imagina o tema ideal para sua vida. Ah, Dudu, eu sei tudo sobre futebol. A outra pessoa, eu sei tudo sobre culinária, a outra sobre artes, sobre tecnologia, sobre... Enfim, todos nós temos um domínio sobre alguma área. Se caísse um tema sobre a sua área, você conseguiria escrever? A questão é essa. Não existe tema perfeito. É por isso que um olho está no tema, o outro olho está na técnica, está nas diretrizes do Enem. Por exemplo, se eu estivesse no lugar de vocês, o que eu faria? Pegaria o tema, certo? E quando você ler o tema, você já pensar em propostas para resolver aquela situação, aquele conflito que está se destacando do tema. Por exemplo, aqui, né, a automedicação e cibercondria na sociedade brasileira. Para mim, isso já me remete ao quê? A educação... Oi, Ivan, tudo bem? Isso já me remete à mudança de mentalidade. Certo? Esclarecimento. Então, uma das intervenções que você vai colocar lá no último parágrafo, que é a conclusão da sua dissertação, vai provavelmente falar que as pessoas precisam tomar consciência de que não pode se automedicar, certo? E não podem achar que o fato de acessar facilmente a internet lhe dá o aval para comprar remédios adoidado, né? Enfim, à vontade. Então, pegou um tema, o que você vai fazer com esse tema? Já pensa em possibilidades de reverter a situação conflitante. Esse já vai ser o seu parágrafo 5, do qual você pode tirar 200 pontos, certo? Só lembrando que o Enem tem 5 competências, cada competência vale 200 pontos, por isso que no total você tem 1000 pontos, se você for bem em tudo, né? Então, a competência 5, que é o último parágrafo da dissertação, ele vale 200 pontos também. Então, que tal começar por ele? Né? Se eu fosse os estudantes, eu faria isso. Eu começaria pelo 5, né? Escreveria o quê? Poderia ser feita a conscientização. Quem vai fazer a conscientização? Como será feito? Onde? E quais são as consequências da conscientização? Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, então a diminuição do fenômeno ao longo dos anos, certo? Das ações X ou Y que me leva a consumir remédio, fazer automedicação ao longo dos anos. Isso diminuiria. Tá bom? A questão é essa. Tá, gente? Bom, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? O que eu recomendo na hora de achar, antes, enfim, 18, 19 anos atrás, a solução era recorrer às apostilas do cursinho. Hoje em dia você tem a internet na palma da sua mão, o smartphone, o Google, né? E o YouTube, né? Para te dar temas à vontade. Tem que ser temas estruturados no padrão Enem. E aí você pode explorar e escrever sobre o que você quiser, tá bom? Então o resumo da nossa aula é o seguinte: tema é o assunto destrinchado, ou seja, o assunto que recebeu um tratamento, um afunilamento até chegar numa frase completa como automedicação e cibercondria na sociedade brasileira. Ensino de inteligência financeira na educação básica, tá vendo? Eu não falei só ensino básico, ou então educação financeira, não. Eu destrinchei, eu afunilei o assunto, ele virou um tema. O título é facultativo, é o nome do seu texto. Não crie expectativas, segundo o resumo de hoje da nossa aula, não crie expectativas grandes sobre... Não fique se perguntando o que será que vai cair para você não se frustrar lá na frente. Para você substituir sua preocupação com o tema, é legal você pensar em escrever 8 redações por mês, cada redação com um bloco temático, os quais eu comentei aqui, mas existem muitos outros. Pode refazer seu planejamento a partir do segundo mês, entendeu?
Cada mês você refaz o planejamento. Eu sugeri o quê? Saúde, tecnologia, educação, política, meio ambiente, economia, arte e cultura. Tá? 8 redações. Cada semana, 2 redações, certo? São blocos temáticos diferentes. Aí você vai, pesquisa na internet, redações que falam sobre tecnologia, sobre arte, sobre cultura. E você vai fazer, não vai escrever do nada, não chega a saúde, não faz isso. Procure o tema, procure uma proposta de redação feita toda estruturada, tá bom? E as sugestões você vai encontrar no Google, em blogs, sites especializados, YouTube. Gente, tem coisas assim que não adianta ficar perdendo tempo. Já vai cair um tema na minha cabeça aqui se eu for lá fora. Não! É YouTube, Google, Instagram, você vai estar rodeado de instituições, sites, blogs que vão dar o tema assim na sua mão para você deitar e rolar. Tá certo? Beleza? Bom, nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, aqui às 15 horas novamente, nós vamos falar sobre como desenvolver a criatividade. Tá certo? Como desenvolver a criatividade e a imaginação para escrever, e eu vou falar um pouco sobre tipos de texto, tá certo? Tipos de texto, também isso foi uma sugestão aí do pessoal que me deu, o pessoal me deu essa sugestão na aula passada, tá bom? Então fica aí de dica para vocês, o Facebook, Instagram, tá? Opa! Meu celular tá virando sozinho, gente, desculpa, vocês estão vendo a janela aqui. É isso aí, gente, obrigado. Fiquem bem, já que vocês não têm nenhuma dúvida, vou ficando por aqui, tá certo? Espero que tenha sido proveitoso. Compartilha aí com a galera, compartilha aí com os nossos, desculpe, gente, nossos amigos aí de Arujá e região. Todo mundo deve estar precisando de umas palavras aí de orientação, tá bom? Nossa, o celular quer mostrar minha janela mesmo, hein, gente? Vou ficando por aqui antes que minha janela predomine aqui. Tchau, fiquem com Deus. Obrigado.